terceira série, eu falei alguma coisa sobre ela, e aí hoje a gente como é que eu posso dizer? Vai aprofundar, né, alguns conceitos. Perceba, então, que a Hannah Arendt, ela viveu entre 1906 e 1975, então, você vê, quando ela estava no auge do nazismo, né, na Alemanha, do fascismo, do Mussolini, ela tinha aí os seus 20 e poucos anos, né? Então, ela forjou, tipo assim, uma mentalidade, ela formou uma ideia dentro das experiências que ela estava vivendo na Alemanha nazista, né? E hoje se fala muito, né? É, a gente usa muito a Hannah Arendt para compreender o fenômeno de uma nova direita ao redor do mundo. Essa nova direita que tem como representante o Bolsonaro, né, o Donald Trump, a Marine Le Pen na França, o Salvini na Itália, o Viktor Orbán na Hungria, o Erdogan na Turquia, e vai por aí. Né? Então, ou seja, é uma nova direita bastante autoritária, é uma nova direita assim, muito apegada ao campo da moral e do costume, né? Tanto que nesse país, né, não há nenhum tipo de discussão, né, acerca de questões como a liberalização de algumas drogas em relação ao aborto e etc. E aí a Hannah Arendt, no seu livro Banalidade do Mal, ela explica, né, o que é um governo autoritário, ou totalitário, aliás. Você tem aqui, ó, olha isso, um líder apto e uma ideologia totalizante. O que é uma ideologia totalizante? Uma ideologia totalizante é aquela onde não cabe, digamos assim, nenhum tipo de pluralidade. Você tem que concordar com a teoria, com a ideologia de quem governa. Tipo assim, é o camarada que parece que tem a resposta para praticamente tudo, né? Conteúdos positivos e ideologia coesa. Quando eu falo conteúdo positivo, é aquilo tipo assim, que é certo, tudo aquilo que eu falo que é certo é que é verdadeiro, né? A ação dos indiferentes. Pessoas que ignoram completamente o sentido da política e o funcionamento do espaço público. Então, presta atenção. No Brasil dos últimos anos, surgiu muito aquela figura do indivíduo apolítico, né? Daquele indivíduo que não gosta de política, daquele indivíduo que não se interessa por política e coisas do tipo, né? E aí, obviamente, que quando você não se preocupa com a política, você tem um surgimento dos tais outsiders. Tipo assim, são aqueles caras que são fora do meio político, né? Mas que têm solução para tudo, né? Isso aconteceu no Brasil de balaiada, né? Aí, nas últimas eleições de 2018 e também na Europa e Estados Unidos, um pouco antes, a partir de 2016, né? E ela chama, né, os idiotas. Sempre é bom lembrar que na cultura grega, idiota era exatamente aquela pessoa que não tinha preocupação com o espaço público, né? Que não tinha preocupação com a política, que só olha para o seu umbigo e pronto. Então, por exemplo, hoje você tem no Brasil, de uma forma muito forte, os movimentos anti-vacina. Se o cara quiser se vacinar, ele vacina, eu não vou me vacinar. O grande problema é que a cobertura da vacina ela só é efetiva quando você tem uma cobertura ampla. Então, na verdade, você se vacina não para se proteger apenas, mas para proteger o seu semelhante. E aí, obviamente, você cria uma barreira para a circulação do vírus. Não adianta 10% da população se vacinar se os outros 80% não se vacinam, né? Ou se os outros 60% não se vacinam. Né? O que eles têm? O ativismo sem ação e sem a compreensão da totalidade do mundo. Então, por exemplo, o mundo hoje ele é varrido pelo fenômeno das redes sociais, né? Então, repercutiu muito no princípio dessa semana, no final da semana passada, quando o Twitter, Instagram, Facebook, hoje o YouTube, cancelaram o Donald Trump na internet. Então, ele não tem mais nenhuma rede social
porque, digamos que essas empresas, elas perceberam que, digamos, o discurso, ele chegou ao limite. Você utilizar a internet, né, para você falar sobre, fazer críticas ao governo, para você divulgar ideias é uma coisa. Agora, você usar as redes sociais para destilar violência, discurso de ódio, racismo, machismo, etc., é uma coisa que, obviamente, não combina com aquilo que as redes sociais foram criadas. É bem verdade que isso aí tem uma disputa até onde vai o poder das grandes corporações que criaram esse monstro, né? Para depois sair cancelando as pessoas. Afinal de contas, isso é liberdade de expressão, isso é censura, ou é simplesmente um recado? Você pode usar as redes sociais de uma forma livre, desde que você tenha capacidade e discernimento para entender até onde vai a sua liberdade de expressão. Você não pode pedir a morte de alguém, incitar a violência, incitar a invasão do Capitólio, como ocorreu, achando que isso é simplesmente uma brincadeira. Aquilo que aconteceu nos Estados Unidos semana passada é uma coisa muito séria, porque no momento, né, que o Capitólio estava sendo invadido, o Mike Pence, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, estava lá. Quer dizer, você botou em risco a integridade do vice-presidente da República, que naquele momento era o presidente do Senado, né, que estava na sessão de certificação da vitória do Joe Biden. Então, quer dizer, os caras sacaram, peraí, essa invasão chamada, propalada pela internet, nas redes sociais, isso rompe com qualquer forma de bom senso. E aí a galera começou a migrar para o tal do Parler, né? Que é uma rede social onde, tipo assim, não tem política de privacidade nenhuma. Ela foi também cancelada por todos os servidores da Amazon, da Google, etc., exatamente porque os caras falavam, não, não pode. A internet não é terra de ninguém. Você é livre para falar o que você quiser, mas não pode usar isso como um ativismo para prejudicar as pessoas, né? Então, essas pessoas dessa nova direita, elas têm uma visão muito obtusa de mundo, né? Então, olha só, como se resolve os problemas da economia? Acordando mais cedo e trabalhando mais. Então, essas pessoas, assim, elas têm uma visão muito simplista do mundo, acham que o mundo não é tão complexo como ele é. Como se resolve os desvios de personalidade? Com educação mais rígida. E aí você começa a associar por que está surgindo tanta escola militarizada, né, tanta escola, tanto colégio militar no Brasil. Por isso que eles acreditam que uma disciplina mais rígida é capaz, digamos assim, de conter, né, a tal ideologia de gênero, como eu falei na aula passada, que essas escolas mais rígidas vão tirar da criança e do jovem um pensamento esquerdista e coisa do tipo, né? Então, tipo assim, essas pessoas dessa nova direita, né, elas não têm, assim, a dimensão do tamanho do mundo. Elas acham que o mundo vai até o quintal das suas casas. Então, tipo assim, só porque na minha casa eu defendo uma educação rígida para os meus filhos, todos têm que seguir da mesma forma e as coisas não são bem assim, tá? Mas esse é um aspecto geral de Hannah Arendt, né? Nós vamos aqui agora pegar um aspecto mais específico, né? Que, digamos assim, projetou a sua obra. A primeira coisa é um relato sobre a sua obra Banalidade do Mal. Muita gente chama essa obra de banalização do mal. Não é banalização, é a banalidade do mal. Vamos lá. Como é que o Hitler, né, conseguiu fazer o Holocausto? A primeira coisa é o seguinte: o Hitler não teria conseguido fazer o Holocausto se ele não tivesse assim um alto grau de aceitação da sociedade alemã para aquilo. Então, tipo assim, tem um ditado que fala, né? O mal prevalece quando os bons se calam, né? Porque quando os bons se calam, o que acontece? Você tem, obviamente, você não tem o contraditório. É igual o que acontece no Brasil todo dia em relação ao Covid.
Os caras ficam falando aí de cloroquina, de anita, vermífugo para combater vírus. E o tal Conselho Federal de Medicina, o tal Conselho Regional de Medicina, os caras não falam nada. Quer dizer, deixam a ideologia dominante penetrar na cabeça das pessoas e ninguém fala nada. Você não tem um médico que chega, isso não funciona. Isso é um crime defender isso. Onde estão as pessoas, né, que são portadoras da opinião, da verdade científica, que se calam diante dessa barbárie? O nazismo significou o colapso de todos os valores morais. Então, é por isso que não tem como passar o pano para o nazismo. Por isso que quando a gente viu lá na invasão do Capitólio, aquelas cenas dantescas de pessoas com agasalhos, com camisas, exaltando o campo de Auschwitz, quando você vê pessoas tatuadas com símbolos neonazistas, qualquer racionalidade acabou naquele momento. E aí, na minha modesta opinião, só se resolve isso com a porrada. Porque o camarada, quando ele é capaz de tatuar no seu corpo uma suástica nazista, é porque ele rompeu com qualquer razoabilidade. Não existe debate, não existe diálogo. Essas pessoas, elas têm que ser separadas, apartadas do convívio social, porque isso não é liberdade de expressão. Tá? O nós, em vez do eu, atribuía caráter impessoal aos julgamentos. Então, quando um chefe nazista, né, um secretário do Hitler, autorizava, né, o assassinato de 10 mil pessoas, ele nunca falava que era ele, chefe, que estava tomando a decisão. Era o governo, o nazismo, o sistema, o regime. Então, quando você tem o regime, você tem o quê? Você tem a impessoalidade. É por isso que trocou-se penas, como enforcamento, por exemplo, por fuzilamento. Porque quando alguém vai lá e enforca o camarada, o carrasco, a culpa é atribuída a ele. Quando você tem um pelotão de fuzilamento, onde você tem 10 pessoas que matam, você distribui a culpa. Qual bala matou? Da minha arma ou da sua? Todo mundo matou, mas essa dúvida gera uma impessoalidade. Sou eu que matei, foi o sistema. E aí a gente tem esse caso famosíssimo, né, do Adolf Eichmann. Ele foi responsável pelo envio de milhares de judeus para campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, sendo um dos principais personagens do Holocausto. Então, esse Adolf Eichmann, né, uma pessoa que parece aquele tiozinho que você encontra na padaria todo dia, né, era um cara que organizou a arquitetura do extermínio dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Ficou escondido na Argentina até ser encontrado em 1960 pelo Mossad, né, que é o FBI, é a Polícia Federal de Israel. Né? E aí, no seu julgamento, ele pediu a palavra para falar na sua autodefesa. Né? E ele vai falar o seguinte: eu não era o responsável e, como tal, não me sinto culpado. Porque, segundo ele estava respondendo a ordens, ele estava executando ordens, então, tipo assim, ele era simplesmente um executor, tá? Isso, a filosofia deu um nome para isso, essa impessoalidade. Razão instrumental do Adorno e do Horkheimer, que a gente viu na aula passada, ou a jaula de ferro do Weber, do Max Weber. O que é essa razão instrumental ou essa jaula de ferro? Que os dois conceitos são semelhantes, são sinônimos. É quando você fala assim, olha, amanhã eu vou ser obrigado a fazer uma coisa muito ruim com vocês, mas, ó, eu estou só seguindo ordem, tá? Eu não tenho culpa. Então, na verdade, essa razão instrumental, né, do Adorno e do Horkheimer, ela, muitas vezes, ela é utilizada de uma forma, assim, muito banal, daí a ideia de banalidade do mal, para justificar as pessoas,
para justificar que as pessoas cometam perversidades. Eu estou seguindo ordens. É mais ou menos sempre quando você tem que tomar uma decisão polêmica, né? Aquelas pessoas covardes, elas nunca assumem a culpa. Olha, por mim, eu não fazia, mas eu estou só seguindo ordens. Então, essa ideia, né, de que quando os bons se calam, o mal prevalece, ela é muito boa. Porque as pessoas com medo de serem castigadas, de serem punidas, ou mesmo de perderem, né, digamos assim, o seu puxa-saquismo, a sua bajulação, pode ser por bajulação também, elas se esquecem de fazer o bem e aí o mal triunfa, tá? E aí, olha só, a racionalidade pode conduzir à paz perpétua, como diria Kant, ou ao fim da história, como diria Hegel. A pacificação eterna. Então é engraçado isso, porque o Hegel, né, um filósofo lá da idade contemporânea, ele falava que a história ela poderia chegar a um fim. Quando você fala que a história chega ao fim, o fim da história, não é necessariamente que os conflitos, que as convulsões cessam, mas que, na verdade, esse fim da história seria o fim, digamos assim, do contraditório nas ideias. Então, por exemplo, no Brasil, né, de hoje, você tem muito esse discurso que o racismo é mimimi, que o feminismo é mimimi. Então, a partir do momento, aí que vem o grande lance. Se você de fato aceita que não existe o racismo, se você acha de fato que não existe coisas como feminicídio, como que não existe um machismo nessa coisa tóxica, quando você ignora o problema, parece que ele desaparece. E aí você cai o quê? Na vala comum. Não existe problema. O problema só existe se eu pensar nele. Hitler pensou dessa forma. O mundo, a culpa das mazelas do mundo é dos judeus. Então, se eu acabar com os judeus, eu acabo com as mazelas. E aí ele faz isso aqui, ó, né? Isso aqui é uma ONG alemã, Faces of Auschwitz, Faces de Auschwitz. E aí vem uma questão bem interessante, porque vem, como é que alguém consegue eliminar em poucos meses, em poucos anos da face da Terra, 6 milhões de judeus? Isso de judeus. Nós não estamos computando aqui negros, homossexuais, comunistas, etc. Isso aqui, ó, são personagens reais. Pessoas, isso aqui foi colorido, né, no computador, e percebam que cada preso, ele tem um símbolo, tá? Aqui um triângulo de cabeça para baixo, uma estrela, um paninho verde aqui, uma faixa e tal. Isso era uma forma de classificar os judeus. Então, por exemplo, esse aqui, que tem esse triângulo vermelho de cabeça para baixo, eram os homossexuais. Então, cada um aqui é uma, vamos colocar assim, é uma linhagem de judeus. Judeu comunista, judeu da Alemanha, judeu da Inglaterra, eles iam selecionando isso, né? Identificando essas pessoas para depois matá-las. Então, primeiro, o que eles faziam? Chegavam às multidões, eles separavam em grupos e depois iam eliminando cada grupo, né? Então, a gente fala, né, que, na verdade, o Hitler ele usa, né, uma estrutura industrial, uma estrutura fordista para promover a maldade, né? Então, assim, e aí, né, muito, ele soube trabalhar, não só ele, mas, né, o nazismo conseguiu trabalhar muito essa coisa da impessoalidade. Eu vou matar alguém, né, mas não sou eu que estou matando, é o sistema, é a razão universal, coisa do tipo, tá? Então, Hannah Arendt, ela já caiu no Enem. Eu não sei se o Enem
vai abordar esses, esses pensadores mais polêmicos, mas pode cair assim como um texto, né? Não muito polêmico, né? Mas enfim, isso não é para prova, isso é para a vida. Né? Essa foi então Hannah Arendt. Ao final dessa aula eu mando esses slides para vocês, tá? Bom, vamos em frente. E aí, rapaz, temos o famoso Pierre Bourdieu, que muita gente fala sobre ele, mas falam aquilo que todo mundo sabe, né? Aliás, que todo mundo acha que sabe. Então, por exemplo, a maior confusão que se faz em torno do Bourdieu é sobre o conceito de violência simbólica, tá? Mas é uma coisa que é importante a gente destacar também, que o Bourdieu também escreveu sobre o feminismo e escreveu, né, na sua principal obra, ou uma das suas obras, A Dominação Masculina. Então, por exemplo, é engraçado isso, você pode citar um homem, né, como referência dentro do contexto do feminismo. Mas, assim, tem aí aquela velha questão do lugar de fala. Tudo bem que na época que o Bourdieu escreveu, você não tinha muito claro essa coisa do lugar de fala. Você pode estudar, falar sobre o feminismo, falar sobre o machismo como uma questão histórica, como uma questão política. Né? E aí ele fala, ó, a dominação homem-mulher não obedece a um padrão biológico, e sim uma construção arbitrária do biológico que fundamenta a dominação. Porque, às vezes, o sujeito se pega nisso, ou ele cai nessa armadilha. Então, tipo assim, por que, que o homem tem que dominar a sociedade? Porque isso é biológico. Na natureza, o macho tem proeminência sobre a fêmea. Aí entra aquela coisa, né, de você muitas vezes querer usar as leis da natureza para explicar a sociedade. Então, quando ele fala que, na verdade, essa coisa que a gente usa do homem dominar a mulher pelo aspecto biológico, isso também é arbitrário. Isso foi criado para justificar esta dominação. Sacou? Então, tipo assim, é um mau uso da ciência, da biologia, para justificar essa proeminência, essa dominação do homem sobre as mulheres. E aí presta muita atenção nisso aqui, ó. Família, Estado, direito e religião ratificam a dominação. Sábado passado agora, foi casamento do meu cunhado. Né? Aí eu, como padrinho, fui, né? A coisa mais esquisita do mundo, porque foi a primeira vez, né, em um ano, que eu fui num evento público. Imagina a igreja, uma pessoa sentada por banco, mais ou menos uns 2 metros de distância cada um. Todo mundo de máscara, né? E não pode cumprimentar as pessoas, não pode dar um abraço, nada. Tudo bem, norma de segurança. Eu até falei com a minha esposa, se fosse eu nessa situação, eu não casaria. Esperaria passar. Né? Tá, mas onde que eu quero chegar? Como eu estava sentado assim muito na frente, eu consegui ouvir tudo que o padre falava. O padre todo, assim, ele dirigiu o seu discurso só para a menina que casou. Olha, fulana, você tem que fazer o seu marido feliz, porque lá nos Atos dos Apóstolos, não sei o que, está escrito e tal. Nas entrelinhas, ela estava falando, ó, se o seu casamento fracassar, a culpa é sua. Quando se virava para ele, para falar as mesmas coisas, até falava, mas você sabe quando você está conversando com uma pessoa que você enfatiza muito uma coisa para outra e na outra você dá uma passada de pano.
Tipo assim, eu vou falar a mesma coisa para você para dar uma equilibrada, mas, ó, eu virava para trás e conversava com a minha esposa, porque para machista, né? Então, aí, falava aquelas coisas que, de certa forma, a gente já não está mais acostumado a ouvir, né? Olha, então, você tem que cuidar bem da casa, porque se seu marido se sentir bem na casa, você também se sente. E aí, ó, fazer uma comidinha gostosa, porque se a comidinha estiver gostosa para ele, tá para você também. Isso me lembrou aquele manual de boas esposas lá dos anos 50, né? Onde tinha lá uma cartilha e falava para a moça, ó, antes do seu marido chegar em casa, dá uma arrumada na casa, lava as mãos dos filhos, né? Para você mostrar que você é uma esposa cuidadosa, uma mãe carinhosa. Quando você chegar em, antes, faça o prato predileto dele, pelo menos uma vez a semana. Ah, se algum dia ele chegar muito tarde em casa ou não passar a noite em casa, passar a noite fora, não pergunte. Afinal de contas, todo mundo quer o seu momento consigo mesmo. Esse era um manual de boas esposas dos anos 50. Isso não mudou muito na cabeça de algumas pessoas. Então, nesse aspecto, a religião, esse discurso que o padre fez sábado, que eu presenciei, ele está enfatizando essa dominação. E aí a gente faz uma pergunta. É possível neutralizar todos os mecanismos de naturalização? Porque, sinceramente, eu ouvia o padre falando e eu não sentia nele, assim, a maldade, né? Ele falava como se estivesse conversando naturalmente, como se aquilo não fosse uma coisa ultrapassada. Sacou? Assim, eu não tô concordando com ele, mas também não defendo cancelamento, porque essas ideias elas estão muito enraizadas, né? Na cultura, na moral. E ele pergunta: será que é possível a gente neutralizar essa naturalização? Não sei. É um processo contínuo, é um processo em andamento, mas não é um processo que vai ser verificado da noite para o dia. Bom, e aí tem uma questão importante aqui que eu coloco, porque Karl Marx, a primeira coisa que os idiotas que questionam Marx falam, porque aquilo que o Marx escreveu lá no século XIX não serve para hoje. Tá, mas o que os pré-socráticos escreveram no século IV a.C. também não serve para hoje. Mas só porque não serve para hoje, nós não vamos estudar? Se for assim, não precisa estudar história. Mas, por exemplo, o conceito de classe social do Marx hoje é um conceito ultrapassado. Porque o Marx pensava em classe social, burguesia, proletariado. Acabou. Aí eu sempre uso o exemplo. Um cidadão que acabou de fazer o ensino médio, né? E que foi educado dentro da linguagem da informática, por exemplo, ele começa a fazer comércio eletrônico, ganhar comissões, compra umas ações na bolsa, vive de trade e etc. Ele quer morar numa cidade diferente, ele vai para o Rio de Janeiro, vai morar em Copacabana. Ele mora num apartamento que é do tamanho desse escritório aqui, ó. Paga R$ 2.000 de aluguel, não precisa de cozinha, porque ele compra só via iFood, delivery, ele não precisa de carro, porque ele só anda de Uber, e vai por aí. Como é que você encaixa esse camarada na pirâmide social? Ele é rico? Ele é pobre? Ele é classe média? Então, na verdade, o Bourdieu ele criou uma outra forma de capital, que não é só capital econômico. Então, por exemplo, você tem gente que tem facilidade para manipular o mercado financeiro. Você tem um camarada que é uma referência na medicina. Você tem um camarada que é referência nas ciências, na educação, etc. Então, por exemplo, quando você fala em referência na educação, você lembra de Paulo Freire, você lembra de Bourdieu. Quando você fala em referência nas ciências, você lembra do Einstein.
Quando você fala em referência na medicina, né? Você tem lá a Natália Pasternak, maior barato ela, infectologista, sacou? Essas pessoas, elas têm autoridade. Essa autoridade é dinheiro? Não necessariamente. Até porque Paulo Freire não era rico. Mas isso é o quê? Essa autoridade determina um tipo de capital econômico, social ou cultural. O capital econômico é a renda, os salários, os imóveis. Então, eu coloquei aqui o Jeff Bezos, dono da Amazon, que há uns dias atrás era o homem mais rico do mundo, hoje não é. Hoje é o Elon Musk, que deve ser o maior filho da puta do mundo hoje, na atualidade. Né? Mas é o cara mais rico do mundo. Negacionista. Ontem a esposa dele falou, graças a Deus, finalmente eu peguei o Covid, que agora eu vou poder curtir a doença. É a mulher do Elon Musk. Né? O Elon Musk que afirmou que aquilo que ocorreu na Bolívia ano passado foi golpe, porque eles estavam de olho lá no lítio. Não sei até que ponto isso é uma provocação ou se é verdade, mas ele falou. Né? Social. Relações sociais que podem ser convertidas em dominação. Opa! Será que se não fosse isso aqui, as redes sociais teriam o peso que tem hoje? Eu sou da época do Orkut. O Orkut era uma rede social ingênua. Porque você não ficava grudado nela o tempo todo. Porque ainda não tinha smartphone. Aí o senhor Bill Gates, ou melhor, o senhor Steve Jobs, criou o primeiro iPhone. Trouxe a internet para cá. Isso foi a revolução. Relações sociais que podem ser convertidas em dominação. Você consegue ficar sem celular? Eu não consigo. Bill Gates. Bill Gates criou o Windows. Vocês, que estão aí na faixa dos 17, 18 anos, cresceram junto com o Windows. Quando eu me entendi por gente, não existia o Windows. Era aquela computação em DOS, em código. Bill Gates criou isso aqui, ó. Olha que arquitetura. Então, isso acaba refletindo na dominação. Quando eu falo dominação, não é aquela coisa de uma pessoa acorrentada e chicoteada. É dominação no sentido que isso passa a ocupar os cenários da sua vida. Então, se eu montei essa tela bonitinha aqui, é o Bill Gates. Agora, você pode ter o capital cultural. Saberes e conhecimentos reconhecidos por diplomas e títulos ou não. Porque, por exemplo, o Chico Buarque de Holanda não é, que eu saiba, não é formado em curso nenhum, mas é uma referência cultural no Brasil. O Átila Yamarino, né, que ficou tão famoso aí, né, por conta das suas... Ô, gente, como é que pode, né? Lá no princípio da pandemia, quando o Átila disse que se a gente não tomasse nenhum tipo de medida, ia morrer 1 milhão de pessoas, ele acertou. Mas você fala, mas Gilmar, não morreu 1 milhão, mas morreu 205 mil. Está morrendo. Nós vamos chegar a 300 mil mortes fácil. Isso porque cidades, nós adotamos alguns critérios sanitários, né? Se tivesse ido a Deus dará, como está ficando, está muito sério, só que a gente tem a perspectiva da chegada da vacina, teria morrido 1 milhão de pessoas fácil. Fácil, fácil, fácil. Né? Então, essas pessoas não são ricas. Mas elas têm um tipo de capital que projeta elas na sociedade. Então, para você ver, né, o Átila tem tudo quanto é programa, jornalístico, científico ou não. Se o Chico Buarque anunciar que vai fazer um show amanhã aqui em Viçosa e colocar o ingresso a R$ 1.000, lota. Porque você não está vendo ali uma pessoa comum. Né? E aí vai ficar para a próxima aula um conceito aí de violência simbólica, né, que eu quero explanar bastante essa questão aqui, tá? Como o Daniel comeu 5 minutos da minha aula, eu vou comer 5 minutos da aula para frente. A ideia da violência simbólica é aquela violência que não é explícita. Muita gente
chama a violência simbólica de bullying e de assédio moral. Não é. Bullying e assédio moral não são violências simbólicas. A violência simbólica, ela é hipodérmica. Ela entra na veia, por baixo da pele. Você é igual tomar a vacina. Você toma, mas você não sente que tomou. É você interiorizar a chamada superestrutura. Por que eu coloquei aqui aula suspensa? Né? Isso aqui é um tipo de violência simbólica. Porque você está negando o conhecimento às crianças, aos jovens. Aí você pergunta assim, Gilmar, mas então você acha que as aulas devem voltar presencialmente? Não. O que me chama a atenção é a ausência de preocupação, é a ausência de política. O filho está em casa e ninguém se preocupa. Nem governo, nem pais, nem ninguém. A sociedade interiorizou isso. Com a pandemia não tem jeito de ter aula, paciência. Essa é a ideia da violência simbólica. Então, por exemplo, talvez seja passado por aquela situação. O professor foi lá, estou acabando, tá? Explicou lá uma equação matemática, aí ele talvez por falta de tempo ou de paciência, resolveu e falou assim, gente, tranquilo, né? Isso é muito fácil, né? Então, bola para frente. Aí você olha para si e fala, putz, mas ele explicou. Eu não entendi, mas ele falou que é muito fácil. Então eu não sou capaz de aprender. Isso aí não é para mim. Isso é violência simbólica. Não foi bullying, não botou o dedo na cara do sujeito e falou que ele é burro, não fez nada disso. Mas o que acontece? Ele interiorizou isso. De fato, eu não sou capaz de aprender isso. Isso é violência simbólica. Na próxima aula, nós continuamos. Já é? Valeu! Fui!